E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep, sou responsável por fazer análise técnica dos ativos da Bolsa de Valores aqui para o canal, então sejam muito bem-vindos. Caso você não tenha se inscrito no canal ainda, eu peço a gentileza para que se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu joinha, que é de fundamental importância para o crescimento do canal, tá bom? Quanto mais comentários, joinha, like lá, enfim, maior a proporção de visibilidade em que o vídeo tem dentro do YouTube. Então, eu agradeço imensamente que você contribua com isso, tá bom? E se você não se inscreveu, no decorrer do vídeo aqui embaixo vai ter o logo da Investimentos for You, é só clicar ali que você já consegue se inscrever. Caso isso não ocorra durante o vídeo, vai até o início da página da Investimentos for You que você consegue se inscrever. Na descrição do vídeo aqui embaixo vai ter o endereço do Telegram, do Instagram. O Telegram tem muita coisa, tá super legal. Entra lá para você conferir. Faça lá parte da comunidade junto com a gente, tá bom? Hoje, quadro educativo. Então a gente vai falar sobre a teoria de Down, né? A teoria de Down ela é muito abrangente, né? Logicamente, que nós precisaríamos para se aprofundar muito no conteúdo da teoria de Down. Deveríamos ficar falando aí por uns 3 dias a fundo mesmo, né? Mas eu vou tentar pelo menos dar uma explanada, pelo menos no conceito da teoria de Down, para você pelo menos que está iniciando na bolsa, está iniciando na análise técnica, é um conteúdo básico, né? Então, para você é extremamente importante, pelo menos se você conseguir adquirir o conhecimento básico, se eu conseguir transmitir para você, pelo menos esse conceito, eu já estou extremamente feliz, tá? Então, a ideia é exatamente isso, é contribuir, replicar conhecimento, tá? Então, a ideia do canal é justamente essa, né? Então, eu espero que eu consiga contribuir dessa maneira. Deixe aí seu comentário após a conclusão do vídeo, do que você achou, se eu conseguir, pelo menos, fazer com que você tivesse esse conhecimento, tá bom? Bom, vamos lá, eu preparei... isso, sobre vídeo educacional, o passado foi sobre médias móveis, tá? Eu vou deixar aqui em cima naquela legendinha que fica aqui, eu vou colocar o vídeo de médias móveis, então é só você clicar que você também consegue assistir, beleza? Então eu preparei aqui um PowerPoint, né, para a gente ter, ter uma base aqui de estudo, né? Então, bom, vamos lá, teoria de Down, né? O que é a teoria de Down? A teoria de Down ela é a base de todo o estudo da análise técnica em que ela vai ver a questão dos movimentos. Simplesmente preço, baseado em preço. Então ela vai ver os movimentos. Então é o que eu sempre falo, né? É o zigue-zague ascendente ou seja, o zigue-zague descendente. Né? Nos meus vídeos, se vocês observarem, eu sempre falo isso, né? Que o preço ele sobe numa linha de tendência de alta, daí ele faz uma correção, aí ele dá continuidade naquele movimento que antecedeu essa correção, ou seja, ele está no movimento altista e vai continuar subindo, depois ele tem algumas correções novamente, aí ele tem o princípio da inversão, aquilo que sobe não vai subir eternamente, vai cair também, então tudo isso é baseado na teoria de Down, né, que, cara, faz mais de 100 anos que existe isso e a gente segue até hoje dentro da análise técnica, tá? A teoria de Down, deixa eu pegar aqui, ó, o laser point. A teoria de Down é um dos principais alicerces da análise técnica. Essa teoria é baseada em 6 princípios. Quais são os 6 princípios, tá? Os 6 princípios são, primeiro, o índice desconta tudo. O que significa o índice desconta tudo? Ou seja, tudo aquilo que é notícia já está precificado dentro da ação. Só não está precificado dentro da ação aquilo em que a gente não consegue prever, que poderia ser um tsunami, que poderia ser uma pandemia, que nem aconteceu, nos pegou aí, veio da China, então a China foi o primeiro país afetado, depois os demais veio meio que se preparando, né? Mas a gente não conseguia prever esse caos, né? A China não conseguia prever esse caos. Então é tudo aquilo, né? Que a gente não consegue saber
que vai acontecer, tipo desastres de natureza. Isso a gente não consegue saber. Então, obviamente, não está descontado. Paralelo a isso, a gente tem aquelas notícias, né, em que sai no jornal. Ah, é o exemplo, né? A empresa vai ser vendida para concorrente. Aí todo mundo naquele dia que saiu a matéria, saiu no Jornal Nacional a matéria. A empresa X vai ser vendida para concorrente. Cara, saiu no Jornal Nacional, todo mundo vem, comenta na internet, nossa, você viu? A empresa X vai ser vendida para concorrente Y, que não sei o quê. Meu, amanhã a ação vai subir, amanhã a ação vai cair. Galera, os índices descontam tudo. Sabe o que significa? Que essa matéria, essa notícia que saiu no Jornal Nacional, na quinta-feira do dia 20 de janeiro, um exemplo, a ação já foi precificada. Essa notícia, ela é nova para você, ela é nova para mim, que somos os pequenos do mercado. Mas é óbvio que os insiders, quem são os insiders? São as pessoas do mercado que vivem o mercado. Eles já têm essas informações, tá? Os institucionais, que são as pessoas muitas vezes que definem as tendências, porque a gente segue a tendência, mas os institucionais, que são os grandes, os big players, eles que definem as tendências. Eles já sabem, esses caras têm um nível de informação muito grande, mas muito grande, tá? Então os caras estão na nossa frente, por isso que a gente fala que a gente segue a tendência. A gente segue a tendência que o mercado está colocando, tá? Então, muitas vezes eu até comento em muitos posts que a galera coloca aí para mim, você viu a notícia de tal empresa? Eu falei, galera, essa notícia saiu para você hoje. Mas, cara, as pessoas já sabem dela anteriormente a nós, entendeu? Pra gente, a notícia chega atrasada. Isso daí já está precificado no preço. Muitas vezes a gente vê uma ação subindo, 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 mas está subindo, a gente se pergunta por que esse negócio está subindo dessa maneira. Depois de 5 dias, sai uma notícia que daí você para e pensa, tá vendo? Essa notícia, ela saiu hoje, mas com certeza já é algo que entre aspas, antigo, né? Então já está precificado dentro do preço. Os big players já sabiam. Os caras têm umas ferramentas de notícia muito à frente da gente, óbvio, né? Óbvio. A gente descobre as coisas através das mídias, né? Porra, é diferente. Então, esse item 1, ele diz justamente isso, né? As informações, as matérias, deixa eu ver que mais, os lucros das empresas, né? Os balanços muitas vezes já estão precificados, né? Às vezes já aconteceu de sair notícia de balanço de empresa. Nossa, cara, o balanço da empresa foi assim, tipo 500% de lucro comparado ao ano passado. Sai uma notícia dessa, você lê uma notícia dessa, você vai entrar no mercado amanhã, você vai falar, nossa senhora, se eu estou posicionado na compra, eu vou pensar, minha ação vai subir 30% amanhã. Por 500% de lucro comparado ao dia anterior, ao ano anterior. É esse o meu pensamento. Mas, cara, chega no outro dia, sabe o que acontece? A ação cai. Aí você se pergunta, mas como que está caindo? Porque isso daí já foi precificado. Já, as pessoas já tinham essa informação, já sabiam dessa lucratividade, a ação subiu, 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 subiu. Saiu a matéria? Quem estava posicionado aqui, que criou essa tendência altista, fez o quê? Agora vai realizar os lucros. Aí cai. Aí vocês perguntam, como? Não faz sentido. É isso que acontece. Os índices descontam tudo. Os, os ativos já estão precificados. A gente só não consegue precificar aquilo que a gente não sabe, que são os desastres naturais, casos vindo de Deus, tá? Então é basicamente isso. Item 2, o mercado apresenta 3 tendências, tá? Então sejam aquelas tendências que a gente sempre fala, tendência de alta, tendência de baixa, lateral. Item 3, os movimentos no mercado apresentam 3 fases. Então, a primária, secundária e a terciária. Tá? A confirmação de uma reversão de tendência se dá pela ação conjunta de 2 índices. Isso daqui, lá na época em que foi criado a teoria de Down, ele criou também 2 índices lá, um
de ferrovia, mais um outro lá de transporte, daí tinha uma correlação entre um e outro, os dois tinham que bater para criar uma tendência. Basicamente, a gente não usa isso hoje, tá? O item 5, o volume deve confirmar a tendência. O que significa isso? Todas as vezes que você vê uma tendência de alta, tá? Você precisa observar os volumes também. Por que você precisa observar os volumes? Se você está numa tendência de alta e está entrando bastante volume, significa que aquela tendência de alta, ela realmente está forte, tá? É uma tendência que pode durar. Agora, se você vê uma tendência de alta, uma perna de alta, mas volume baixo, significa que nem todo o mercado está acreditando naquela tendência de alta. Ou seja, a probabilidade daquela tendência de alta cair um pouquinho mais à frente é grande. Diferentemente, quando você tem uma tendência de alta, uma perna de alta e o volume acompanha essa perna de alta, significa que essa tendência é verdadeira e que ela vai se manter por mais tempo, tá? Então, análise técnica é assim, é olhar o preço e olhar o volume. Basicamente isso, tá bom? Então, sempre observe o volume. Perna ascendente, volume tem que estar crescente junto, né? As duas coisas têm que andar juntas. Perna descendente, e se for para queda, o volume vendedor precisa também estar subindo, tá? Precisa estar entrando o volume vendedor para a queda ser uma queda significativa, tá bom? Então, isso é o volume deve confirmar a tendência, item 5. Item 6, a tendência continua até surgir um sinal definitivo de reversão, que é o que eu sempre falo nos meus vídeos. A gente tem uma tendência de baixa, chegou num suporte, não é chegou num fundo, porque a gente nunca sabe aonde é um fundo de verdade de um ativo. Chegou no suporte, bateu. A gente precisa ter uma reversão de tendência, então a gente precisa enxergar alguns sinais, né? Alguns sinais definitivos para a gente entender que aquela que vai ter uma reversão de tendência. Tá? Então, esse é o item 6 da teoria de Down. Ok? Então, para o próximo slide. Conhecem o índice Dow Jones? Então, veio do Dow, que é da teoria de Dow. Então, tem o cara extremamente importante. O cara tem um índice nos Estados Unidos. Pesquisem depois sobre isso. Os índices descontam tudo. Então, basicamente, eu apenas coloquei aqui em formato de frase, né? Não vou ler, não faz sentido ficar lendo aqui para vocês, mas é o que eu disse, né? O índice é o resultado da ação de todos os investidores em conjunto, portanto, incorpora decisões de investidores mal informados e bem informados. Ou seja, mal informados somos nós, pessoas físicas, entre aspas, no bom sentido, obviamente. Tá? E os bem informados são os big players, que são os institucionais, que são as pessoas que estão 24 horas dentro do mercado. Ok? As variações diárias descontam os eventos futuros e não conhecidos pela maioria dos investidores. Beleza? Então é aquilo que eu já expliquei. Então aqui, o que nós temos? Nós temos o item 2, né? Daquela formação de 6 pilares. O item 2 são as 3 tendências, né? Então, o legal das 3 tendências, que eu coloquei algumas observações aqui, que eu acho que vale a pena a gente ver junto. Tipos de tendência. Tem a altista, tem a lateral, que é a consolidação, e tem a baixista, ok? Altista, o que é a fase 1? No início da alta, enquanto a maioria acredita ainda que o pior está por vir, os investidores mais preparados, ou seja, os big players, os institucionais, reconhecem o momento e aproveitam para comprar os ativos. É a fase de acumulação, ou seja, é aquilo que eu falei. A gente segue a tendência. Muitas vezes, quem cria a tendência, quem dá início à tendência, quem são? São os institucionais, que são os big players. Tá? Então, eles iniciam essa fase 1. Qual que é a fase 2? É quando uma nova leva de investidores percebe uma reversão de tendência, o que aumenta a pressão compradora. Tá? Então, são as pessoas
de conhecimento. Essas pessoas não são mais os big players, tá? Mas são pessoas que vivem no mercado. Tá? Elas vivem no mercado. Até podem ser pessoas físicas, mas elas vivem no mercado, ok? E a fase 3, ela é marcada por grandes altas, né? Nesta fase, os investidores de elite, observem, os investidores de elite, que são os big players, começam a vender as suas posições, né? Mas a massa, que somos nós, em clima de euforia, não ciente disso, continua a comprar. O que significa isso? É mais ou menos assim, a gente tem uma perna, uma tendência de baixa, vamos usar como exemplo, vamos pegar um ativo qualquer, vai vir na minha cabeça VEG3, um exemplo, tá? Não estou dizendo que ela está assim. VEG3, ela vem numa tendência de baixa, papapá, de baixa, de baixa, de baixa, criou um fundo aqui, criou um fundo. Nesse fundo, tem uma confirmação de reversão. Esta confirmação de reversão entra na fase 1. Os big players entendem que isso e fazem uma leitura perfeita do gráfico, tá? Fazem uma leitura perfeita do gráfico e começam a comprar. Aí o que acontece? Aquela reversão de tendência começa a subir devagarzinho, subir, 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 subir. Só que a gente não acredita que aquilo era uma reversão. A gente fica naquela ansiedade e medo e fica falando, não, não é possível, acabou de cair muito, será que vai subir mesmo? Ah, não vou entrar, estou com receio. E os big players subindo. A segunda fase são as pessoas que vivem focadas no mercado. Pode ser, como eu disse, ter pessoas físicas, mas estão dentro do mercado. Elas começam a comprar também. Então aqui a gente já está na metade da perna. E está subindo, está subindo, está subindo, tá subindo. Quando chega lá no finalzinho, tipo 80% da formação da perna de alta, aí entram as pessoas novas de mercado, que não tem muita informação, entra gente que está perdidaço, mas o que acontece? A gente vê uma perna tão bonita de alta, a gente vê uma perna tão bonita de alta, que a gente fala, ah, essa tendência tá linda, vou ganhar muito dinheiro aqui. Só que o que acontece? Ela começou muito lá embaixo. Nesse momento que é a euforia das pessoas físicas que não têm muita informação, o que os big players fazem? Começam a derrubar o preço, porque eles começam a abrir compra, né? Eles começam a realizar os lucros. Nesse momento você se pergunta, mas como tá caindo? Como tá caindo? Olha que perna de alta. Puta, eu não acredito que eu entrei atrasado de novo. Toda vez que eu entro, esse negócio cai. Não dá, não dá, não dá. Entra naquela angústia. E o seu sentimento há meia hora atrás era do quê? Euforia. Né? A euforia mudou para o medo. Né? Porque a gente vive de sentimentos. O mercado ele é feito de sentimentos. Psicologia do ser humano. Tá? Então, essa é a fase 3, é a fase que as pessoas mais atrasadas que não têm tanto conhecimento, que simplesmente vê uma perna, elas entram. Ok? Lateralização é a consolidação, que é a correção que eu sempre falo, no tempo. Que é aquela lateralização, ela está consolidando, mas está consolidando no tempo, não no preço. Tá? E a tendência de baixa? A baixista, nós temos também 3 fases, né? Então, a fase 1 é quando os investidores de primeira linha vendem seus ativos e começa a retração. Tá? Então, os big players, eles, mesma coisa, eles iniciam a tendência, nesse caso, a baixista. Tá? Nos gráficos já dá para observar a tendência de alta enfraquecida. Ok? Então, logicamente, que é o inverso aqui. Fase 2 é o nervosismo no mercado. O que significa o nervosismo no mercado? Sabe aquele sentimento de euforia que você estava? Que você comprou o ativo, falou, agora eu vou ficar rico, olha essa perna, vai continuar subindo pro resto da minha vida. Então, esse sentimento ele vai mudar. Ele vai mudar para nervosismo, ele vai mudar para medo, pânico. Sabe por quê? Você vai ver o negócio caindo e o seu ativo despencando 5%. É a fase 2. É quando as vendas das ações aumentam, derrubando as cotações e gerando novas mínimas. Tá? A fase 3, nesse período, a queda acelera. É conhecida como a fase do pânico. Sabe o que significa isso? Se a gente pegar uma Cogna 3, sabe o que significa a fase 3? É depois da confirmação do topo duplo. Tá?
Depois da confirmação do topo duplo que ela fez e começou a despencar, 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 entrou na fase de pânico, entrou na fase do medo, entrou na fase em que os investidores mais desavisados começaram a ter medo e começaram a desfazer das suas posições e começaram a perder muito dinheiro, tá bom? Muito dinheiro. Então, seriam essas 3 fases. No momento altista, seria a lateralização, que é comum, e as 3 fases para baixista. Próximo, 3 fases do mercado, né? Aqui são as tendências, tá? Desculpa, as 3 tendências. E aqui são as 3 fases, que é o item 3 dos 6 pilares. Então, a primária, temos a secundária, temos a terciária. A primária, ela é considerada a principal por ser de longo prazo, tá bom? A secundária são formações que interrompem momentaneamente a primária, mas sem nenhuma alteração. Então, a primária, ela permanece numa tendência de alta, a secundária, ela começa, faz uma alta, faz uma correção, faz uma alta, faz uma correção, mas a primária, ela está altista. O ativo, ele está altista, tá? Mas ele vive por correções. Então, a correção, ela entra na secundária. Assim como entra também na terciária, porque a terciária ela se enquadra dentro de um curto prazo, ou seja, não pode ser num gráfico de 60 minutos, pode ser num gráfico de 5 minutos, em que a frequência do zigue-zague é maior, é maior, é maior, mas não significa que porque está fazendo zigue-zague está em baixa. É um zigue-zague ascendente, pode ser até um zigue-zague descendente, que serão de correções, mas se você pegar lá a primária, a perna primária, que seria mais ou menos ali no semanal, você vai ver que está numa tendência altista. Mas nos tempos gráficos menores, estão fazendo as correções, que é natural, tá? Mas a gente consegue observar que o ativo ele está numa tendência altista através de um gráfico semanal também, tá? Ou até mesmo dentro de um gráfico mensal. E a fase secundária, até coloquei aqui, ó, ela é bastante procurada pelos swing traders, que somos nós. Que o canal ele é focado para swing trader, que seria um tempo gráfico diário, que é por onde eu começo. Depois eu vejo o semanal. Para quê? Para confirmar a tendência. Lembra que eu sempre falo? Começo pelo diário, que é o carro-chefe, vou no semanal. Por que eu vou no semanal? Para eu confirmar a tendência. E depois eu vou para onde? Vou para 60 minutos, que é o quê? A terciária. Para quê? Para eu poder ver oportunidades do que? De entrada para o ativo. Por que pelos 60 minutos? Porque os 60 minutos eu tenho uma visualização melhor dos meus topos e dos meus fundos, dos meus topos e dos meus fundos. Tá? E se vocês não fizeram esse teste ainda, façam um dia. Observem que o seu stop loss ele fica mais barato nos 60 minutos. Façam isso. Peguem o gráfico diário e tracem uma linha, colocando aonde fosse o seu ponto de entrada. Aí você traça uma linha, colocando aonde fosse o seu stop loss. Aí você vê qual que é a porcentagem que você ia ter de perda entre o seu ponto de entrada, tá? E o seu stop loss. Qual que é a margem aqui que você ia ter de perda? De 5%, um exemplo. Vai para o tempo gráfico de 60 minutos, aí você coloca o seu ponto de entrada, o mesmo tempo, ponto de entrada do diário, aí nos 60 minutos você vê aonde que seria melhor posicionado o seu stop loss. Aí você vai ver que você vai ter uma perna maior de stop loss, né? Que logicamente, porque 60 minutos ele faz zigue-zagues maiores, né? E você tem um stop loss menor. Faz esse teste, tá? É interessante. E faz o teste também de você observar o seu tempo gráfico diário, um ponto de entrada dele, e faça uma avaliação no seu tempo de 60 minutos, as suas oportunidades de entrada nos 60 minutos. Vê se você consegue fazer essa correlação, que nem eu faço. Para mim é mais fácil eu enxergar nos 60 minutos, né? Então eu entro no diário, vejo minha perna secundária e vejo onde estão meus suportes, minhas resistências no diário, né? Mas eu passo para os 60 para eu ver os zigue-zagues, né? Se eles, além de
verificar se eles estão conversando tanto 60 minutos quanto o diário, se não há divergência, né? Porque às vezes o diário está ascendente e o 60 minutos está passando por uma correção, ou seja, está descendente. Então está tendo uma divergência. Não faz sentido eu fazer uma operação nesse ativo, né? Os dois tempos gráficos têm que estar subindo, né? Por mais que esteja passando por uma correção, precisa estar subindo. Às vezes a gente pega esse tipo de divergência. Aí você faz esses testes. Também é bem legal. Então, é um conhecimento que eu estou passando para vocês, mas o importante é vocês fazerem essas verificações, esses testes, tá? Ninguém tem que operar que nem eu opero, ninguém tem que ser igual ao que eu faço, tá? Você vai criar o seu setup. Eu só estou procurando te oferecer um conhecimento, tá bom? Mas faça esses testes. Aí eu coloquei só um parágrafo aqui, ó, a tendência altera conforme o tempo. Tendência de longo, médio e curto prazo, tá? Que é a primária, secundária e terciária. O item 5, eu pulei o item 4, que era a questão lá dos índices, né? Que eu comentei lá, o ferroviário de transporte daquela época. O item 5, o volume deve confirmar a tendência, que é aquilo, né? Perna de alta, o volume precisa estar subindo também. Esse fundamento é bem simples e mostra o comprometimento do mercado, sentimento dos investidores. Com ele, Down relaciona volume e tendência da seguinte forma. Tendência de alta, o volume deve aumentar na alta e diminuir nas reações de desvalorização. Ou seja, uma perna de alta compradora, uma perna compradora, o volume comprador tem que estar subindo, junto, tem que acompanhar. Essa perna de alta, ela vai fazer uma correção. A hora que ela fizer uma correção, este volume vendedor, porque daí se é correção, é venda, certo? O vendedor não pode subir também, assim como estava subindo o comprador. Tem que ser um volume mais tímido, mais tímido. Então, observem isso também, faça esse tipo de avaliação. Nessa correção, o volume vendedor tem que ser mais tímido do que o comprador, tá? Porque é uma correção, não é uma reversão de tendência. Se o volume vendedor for tão forte quanto o comprador, abra o olho, porque pode ser uma reversão de tendência e não só uma correção, tá? Então, tem que observar isso. Se for só uma correção de fato, o volume vendedor vai estar super baixo. Fez a correção, concluiu a correção, volta a subir. A hora que voltar a subir, o volume comprador tem que voltar à tona, tem que voltar com volume grande, tem que continuar com volume grande para continuar a tendência altista. Ok? Então, é isso que ele quis dizer aqui. Tendência de baixa. O volume deve aumentar na baixa e diminuir nas reações de valorização, que é a mesma coisa. Tendência de baixa, paulada para baixo, mas porque paulada para baixo vai construir uma reta linear? Não, é uma reta, faz uma correção para cima, que é a ponta compradora vindo, né? Para quê? Para realizar os lucros. Se você está vendido, você tem que realizar a compra para realizar seu lucro. É o processo inverso do comprador. Quem está comprado, vende. Quem está vendido, compra, tá? Para realização de lucro. Então, sobe, continua caindo. E a mesma coisa, beleza? Item 6. A tendência continua até surgir um sinal de reversão. Então, o que sabe aquela teoria da física que a gente aprendeu lá na escola, ensino fundamental, médio, sei lá, em algum ensino, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento a menos que uma força altere esta condição. De novo, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento a menos que uma força altere essa condição. Ou seja, vai permanecer numa tendência de alta até que uma força, o quê? Vendedora, forte, altere o movimento altista. É isso, ok? É isso. Surgir um sinal de reversão. Tá? Então, esta é a base desse fundamento. É nele que os investidores se baseiam para confirmar se há uma tendência nos movimentos ou não. O que muitas vezes não é fácil de se detectar rapidamente. Isso é fato. Tá bom? Então, vamos dar uma passada pelo gráfico, só para a gente exemplificar. Eu separei aqui, né? Magazine Luiza. Então, a gente tem o semanal,
A gente tem o diário, a gente tem os 60 minutos. Observe o ponto que eu quero chamar a atenção, aqui, ó. Tendência altista no semanal, ou seja, eu vou no meu semanal para ver a tendência do meu ativo. Está numa tendência altista, ou seja, o seu olho ele sai de baixo e sobe, né, para a direita. O seu olho fazendo isso está numa tendência de alta. Se cai para o diário, também está numa tendência altista. Só que observe o seguinte, aqui é uma linha mais contínua, né? No diário, a gente já tem uns zigue-zagues, que são aqueles momentos, né, de correção, mas que não influenciam no tempo maior, certo? É só uma correção. Ainda permanece uma tendência de alta. Aí a gente cai para os 60 minutos. Observem que também está numa tendência de alta. Mas vocês conseguem reparar que o zigue-zague ele é mais contínuo, ou seja, tem mais zigue-zagues, né? Mas também está numa tendência de alta, ok? Ele só vai ter que a perna terciária uma movimentação maior, óbvio, por causa do tempo gráfico, né? Então, a gente consegue, o que que eu faço? Eu venho aqui no diário, vejo onde está meu preço, vejo as minhas linhas aqui de suporte, vejo minhas linhas de resistência, vou fazendo alguns tracejados aqui, né? Depois eu caio para onde? Eu caio para o semanal para confirmar a tendência, para ver se não há nenhum tipo de divergência, porque pode ocorrer do diário tá subindo e o semanal tomando uma paulada para baixo, alguma coisa assim, ou vice-versa, ok? Aí o que eu faço? Eu caio para o 60 minutos, para eu ver se os 60 minutos está conversando com o diário e se o diário está conversando com o semanal. Então, os três tempos gráficos têm que estar num contexto favorável, os três precisam estar numa tendência altista. Tá? E nos 60 minutos também, eu faço aquele nível de observação, né? Aonde está meu preço, aonde eu tenho uma resistência, aonde eu tenho um suporte, aonde que eu vou entrar, aonde estão minhas médias. Então, eu vou fazendo esse deep analysis dos 60 minutos também, tá? Então, basicamente é isso, passando um pouco do conhecimento, né? Um conceito básico aí de teoria de Down, né? Seria isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que de fato que pelo menos eu tenha conseguido transmitir esse conhecimento para vocês, mais para as pessoas que estão começando nesse mercado, estão começando a interagir mais, cada vez mais com a análise técnica, estão buscando respostas, estão buscando conhecimento dentro da análise técnica. Espero de fato que eu tenha conseguido transmitir esse conhecimento, né? Eu sempre procuro ser o mais didático possível, né? O meu raciocínio, minha cabeça aqui sempre vai ser de uma maneira didática, que eu transmito o conhecimento. Então é isso aí, pessoal. Compartilha com os amigos, compartilha aí com os familiares, compartilha com todo mundo, indique o canal, vamos popularizar esse canal, que é de extremamente importância. E deixe seu comentário, eu preciso saber sobre o seu feedback em relação a isso. É de extrema importância. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, uma ótima semana para todos, um ótimo mercado para todo mundo. E tem o Telegram para a gente bater um papo também, para vocês adquirirem mais conhecimento. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau.